Até às 9. Então tá bom. Então deixa eu ajustar em 45 minutos. Vou até arrumar a cadeira aqui, né? Porque é um desafio. Mas, gente, assim, ó, só para contextualizar de uma forma rápida para vocês, eu sou psicóloga, sou mãe, sou casada, sou filha de Deus, né? Essa é a melhor, acho que a melhor parte que a gente se apresenta. E tô num desafio grande hoje que é unir a ciência, a psicologia à nossa fé. Então eu tô num projeto grande onde eu e a Fer nos encontramos, né? No Divinamente, que é um trabalho muito forte de falar de emoções junto com a palavra. Isso é um privilégio. Né? Não é fácil no mundo que nós vivemos, mas é um privilégio. Então vocês estão aqui para ver aquilo que a gente vai ainda vir a divulgar. Então já vou dar um spoilerzinho aqui de coisas muito lindas que estão vindo por aí. E aí vocês vão poder seguir. E aí, se tiverem dúvidas, já quero deixar a Fer depois compartilha com elas lá rede social, tá, gente? O que vocês tiverem de dúvidas, quiserem saber. Travou? Eita! Aqui tava tudo normal. Deu certo. Aqui é coisa de morar na praia, gente. Pode ser que deu alguma coisa. Deu certo, tá bom? Então tá. Hoje veio o cara da internet aqui, tomara que não dê problema. Então hoje eu já vou passar para vocês um spoilerzinho de tudo que a gente está montando, que vai sair livro a respeito, tem coisa muito legal. Então vocês já vão ter o primeiro spoiler disso tudo, tá? Um prazer compartilhar com vocês. Gente, então assim, posso começar, Fer? Alguma outra orientação? Então ótimo. Gente, tá ótimo. Ótimo, para mim tá ótimo. Gente, então assim, quando a Fer me convidou foi pela questão de ser Setembro Amarelo, né? Estarmos aqui nesse mês que é importantíssimo para a gente falar de depressão, de doenças mentais, mas principalmente focada na questão do suicídio, né? Que é um tema difícil para a gente falar, um tabu enorme na nossa sociedade ainda, né? Como ela mesma trouxe ali, que às vezes a gente perdeu gente perto e não se fala sobre isso, né? Até pouco tempo atrás ninguém nem falava, a pessoa tinha desaparecido só. E esse é um mês especial e é comemorado o Setembro Amarelo, não sei se vocês sabem, desde 2015. Né? Então, desde 2015, nós estamos já celebrando 10 anos dessa campanha que o CVV criou para dar esse destaque a esse mês. Mas ter o dia, né, que fale de prevenção ao suicídio e tudo, já tem mais tempo e ficou escolhido em setembro porque no dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Tá? Então, juntou as coisas, só para vocês saberem por que inventaram essa história de setembro. Né? Na saúde mental, a gente tem setembro e tem janeiro, que é o janeiro branco. Porque, curiosamente, depois das festas é um dos índices maiores de suicídio. Que é quando a pessoa passa suas festas sozinha ou tem crises familiares e dali pode desencadear uma situação como essa, né? Ela pediu para eu trazer as estatísticas. Eu trago de começo já para dar uma reviravolta no estômago e depois a gente pensa na esperança, pode ser assim? Vamos trazer a tristeza e daí a gente vai colocar a esperança? Porque é meio drástico o negócio. Gente, quando a gente fala, por exemplo, de suicídio, no mundo são mais de 700 mil pessoas por ano. É quase 1 milhão de pessoas tirando a própria vida no mundo. Esse número a gente pode multiplicar por 20 em tentativas. Então, para cada pessoa que comete efetivamente o suicídio, que consegue efetivar, a gente considera pelo menos outras 20 que tentaram e não conseguiram. Então, que tomaram remédios e não, né, conseguiram alguém levar para um hospital, que tentaram arma e a arma não funcionou, e etc, etc. Então, o número é absurdo na minha. Tanto que uma das minhas brigas na pandemia foi que não fechassem tudo. Que não ia ter Covid que matasse o que mata o isolamento, né? Eu brigava muito aqui que isso a gente pensasse em outras estratégias. E foi um número bem alarmante, apesar de que na América já vinha subindo. Então, na pandemia só continuou subindo. Os números, para vocês terem uma ideia, ó, no Brasil, em média, a cada 45 minutos uma pessoa tira a vida. Então, neste momento que nós vamos estar aqui, 2 pessoas vão ter tirado a vida. É desesperador. No meu conceito de cristão, a gente pensar que 2 pessoas, enquanto a gente está aqui, vão ter tirado a própria vida.
E nesse tempo, gente, isso é só de números oficiais. O que eu quero dizer? Que a família consegue comprovar que foi uma tentativa suicida, tá? Então ela deixou uma carta, estava enforcada, tava, né? Situações que deu para ver que era isso. Mas a gente sabe que muitos homens fazem isso em carros, né? No acidente de trânsito, então bate o carro atrás de um caminhão e foi suicídio. Brigas de bar, várias situações que a pessoa cria uma situação que parece normal, um acidente e foi um suicídio. Então dá para aumentar. Então é um número que deixa a gente assim, eu não sei vocês, mas já que vocês estão cuidando de tanta gente, é de rasgar o coração da gente. Né? A gente que gosta de pessoas e pensa em pessoas, pro meu coração é. Eu tenho o privilégio de estar mais de 20 anos formada e até hoje não ter perdido ninguém. Mas é um trabalho intenso, né? Para não perder ninguém, né? Para estar em atendimento e a pessoa não cometer isso, né? No Brasil, então, uma a cada 45 minutos. Isso é dados de 2022, tá, gente? Desses últimos anos ainda tem levantamentos a serem feitos. 14 mil no Brasil por ano. O maior número está entre jovens de 15 a 29 anos. Então, as moças, as mulheres que vocês devem trazer para as casas de vocês, talvez estejam com filhos ou estão em idade crítica para que isso aconteça, porque há uma impulsividade maior na adolescência, né? E que aí faz com que as pessoas acabam cometendo. E nessa idade é a quarta causa-morte no mundo. Então, tirando acidentes, né, câncer, doenças graves, cardíacas, é a quarta causa-morte. Então, assim, é seríssimo. E nós estamos, por exemplo, na depressão com crianças. 4% das nossas crianças hoje estão depressivas. Então, se a gente for voltando, é muito grande. Né? É uma epidemia. É realmente uma grande epidemia. Né? E aí, às vezes, a gente confunde um pouco de dizer que só a depressão leva ao suicídio. E não é isso, tá? A gente tem outros transtornos que eu não vou ter tempo, tá, Fer? Mas numa outra, se você quiser, a gente fala sobre isso. Só chamar que eu... Deu pra ver que eu sou facinha, né? Pra se chamar. Mas outros transtornos também levam à depressão, que é o transtorno borderline, o transtorno bipolar, tá? Então não é só a depressão que leva ao suicídio, mas outros transtornos mentais tendem a pessoa esquizofrenia às vezes, a questão da idade. Tem um número bem alto de idosos cometendo suicídio por não aguentar estar em casa-lar ou por estar muito sozinho, né? Abandono pela família e etc. Então a gente tem em diversos públicos causas diferentes. Isso é importante de a gente pensar. Não é porque em todos eles estavam depressivos, ok? Mas é na fase depressiva, aquele momento mais baixo do transtorno, que às vezes por 15 segundos ele acontece. Se em 15 segundos a pessoa tivesse sido acolhida, se ela tivesse para quem falar, ela talvez não tivesse cometido. Então, esse trabalho que vocês têm de acolher as pessoas na casa, de demonstrar essa amorosidade, de estar perto, né, de ter o olho no olho, é um dos maiores antídotos para esse grandioso problema que a gente tem, que é social, é espiritual, né, mas é humano. E é algo que eu quero depois passar para vocês. Então, a gente vai passar aqui por essas estatísticas doloridas, muito doloridas no meu, né, na minha forma de ver, mas para depois a gente começar a olhar de onde é que a gente olha isso, dimensões para essa depressão, causas e o que fazer com ela, né? Então, por isso que eu tenho tempo aqui para eu vou ser sucinta e depois vocês perguntam, pode ser então, né? Tá tudo bem, porque dúvidas daí a gente tira. Então, gente, os números são trágicos, é realmente assustador e eu entendo que a gente como ser humano precisa estar muito atento a isso. E isso eu quero dizer assim, se você sofre disso, busque ajuda. Porque é um lapso, é um momentinho de estar no trânsito. Eu tô atendendo um rapaz agora que ele diz assim, eu vou pegando a rua, ele pega uma rua mais movimentada, né, uma avenida, e ele diz assim, ai, tem quantas vezes eu paro e penso se eu acelerar e ir atrás do caminhão. É um pensamento rápido. Acelera e bate ali, vai acabar tudo. Né? É rápido. Então, a gente precisa estar atento a pequenos detalhes e não deixar a coisa, não, mas isso é só jeito de chamar atenção. Gente, vamos ser bem sinceros, se alguém precisa assumir uma necessidade de se matar para chamar atenção,
Mesmo que seja, então tá grave demais, né? Então a gente não pode sair disso, só tá chamando a atenção, né? Eu posso compartilhar uma telinha aqui, Fer? Eu deixei um material, gente. Eu faço um projeto que foi o de a Fermi encontrou, que é de ensinar psicologia para líderes, pastores, líderes de célula, né? O pessoal que trabalha com a frente, eu faço de ensinar psicologia. E esse modelinho que eu vou mostrar para vocês é o que está sendo feito por mim, mas também todo um grupo de pessoas que eu acho que vai instruir vocês bem legal, de um jeitinho aqui de ver como é que a gente vai considerar a depressão, tá? Vocês estão vendo aí um coraçãozinho? Ok? Então tá, porque aqui ele ainda tá chegando, ele tá baixando aqui ainda. Então, se vocês perceberem aqui, a gente tem um coração, e eu não sei se. Obrigada, gente, que deu feedback aí que chegou. Então, assim, ó, aqui a gente tem um coração. Se vocês não lembram, vamos fazer uma revisão para não constranger ninguém. A gente tem 4 cavidades no nosso coração. São 4 buraquinhos, bem nessa distância aqui. E desse jeito a gente trouxe 4 dimensões que a Organização Mundial de Saúde considera para considerar a nossa saúde. Então, quando é que eu considero que alguém está em bem-estar de saúde? Que é um perigo, né? Porque nem sempre a gente está com bem-estar nas 4 dimensões. Mas a saúde integral seria considerada se eu ver o aspecto biológico, então se o corpo está em funcionamento, né? Os índices lá glicêmicos, aquilo que aparece nos exames, o funcionamento dos órgãos, se está tudo no meu corpo, no meu biológico funcionando bem. Um outro aspecto é o social, é o relacional, o casamento, o trabalho, a igreja, se eu estou vivendo relações saudáveis, a família de origem, a minha família atual vai entrar nessa cavidade social. Também tem o psicológico, que aí sou eu, a minha identidade, o meu eu, como eu me sinto, minhas emoções, as minhas crenças, tudo aquilo que compõe o indivíduo. E o espiritual. Mesmo a Organização Mundial de Saúde considera desde 98 que a dimensão espiritual é uma condição para dizer se esse indivíduo tem saúde ou não. Então, se ele se entende dentro de um propósito, que ele faz parte de um planeta, que ele tem uma relação com pessoas, independente de uma expressão religiosa, ok? É espiritualidade. E a igreja não vê assim. Já repararam? Como a gente ainda tem dificuldade de trazer para o nosso meio evangélico, cristão, católico, essa visão de que tudo isso é importante. Infelizmente, parece que a gente fica só no espiritual. Então, se eu estou na igreja, eu tenho que orar, porque aí tudo resolve. Só que o curioso é que é assim, né? Se a pessoa tem diabetes, o pastor não vai orar para ele ser curado de diabetes, ele manda no médico. Então, se a gente tem uma doença que é biológica, a gente até ora, mas sabe que precisa ir no médico. Mas o que acontece se a pessoa está em depressão? Vamos orar. É falta do que fazer, é falta de trabalho, é falta de não estar orando o suficiente, não estar jejuando o suficiente. Mas eu vou provar aqui para vocês que a depressão atua nessas 4 dimensões. E não só a depressão, tá? Transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, todas essas outras patologias envolvem essas 4 dimensões. Então, a depressão, por exemplo, né, que leva ao tema que a gente está pensando nesse mês, ela tem um fator primordial que é a biologia. Por isso que a pessoa precisa ser medicada. O que é a biologia? Lá nos nossos neurônios, a depressão se manifesta faltando comida para os nossos neurônios. Comidinha, os neurotransmissores. Então, os nossos neurônios lá no nosso cérebro conversam a partir de neurotransmissores. E o problema na captação ou na recaptação desses neurotransmissores vai desencadear uma depressão. Ou o meu emocional vai afetar essa recaptação de neurônios, né? Ou um ou outro. Mas tem pessoas que têm uma depressão que começa no fundo biológico, porque não está produzindo serotonina, dopamina, endorfina, os neurotransmissores, e aí ela precisa de medicação. Ela precisa arrumar a alimentação. Ela precisa fazer exercício físico.
Não há cura de depressão sem exercício físico. Isso é a psicóloga dizendo, não precisa nem na terapia. Se não fizer exercício físico, eu digo, nem te atendo. Vai pra academia, vai andar, vai caminhar, vai fazer uma bicicleta dentro de casa, vai fazer alguma, mas tem que fazer exercício. Só o exercício físico é capaz de desinflamar o cérebro, que é o problema da nossa. Nem o remédio faz isso, tá? O remédio só arruma a recaptação, mas o remédio não trata a inflamação da depressão no nosso cérebro. Então, biológico, o que a gente precisa fazer? Então, nós vamos ver o problema, mas já vamos ver a solução, tá? Vocês preparam uma mesa linda de comida. Vocês fazem aquilo que o anjo fez para Elias. O que foi feito lá para Elias? Descansa, se alimenta e volta. Né? Então, teve amor, teve comida, né? Teve descanso, dá um tempo aí, descansa e volta. Então, parabéns para vocês, tá, gente? Primeira parte de vocês está muito bem feita. Perdão. É que a gente combinou no espírito. Mas agora você já tem toda a fundamentação. Tem jeito não, aí, ó. E aí, olha que lindo, viu? E nem combinamos, né? Vamos deixar isso bem claro que não tinha combinação. É que o espírito que faz a cola para mim faz a cola para você. Esse aqui é o ponto, né? Então, a gente tem o biológico. A depressão também é uma doença de origem social. Pode desencadear uma depressão, problemas de casamento, a forma como eu fui criada, um problema sério no meu trabalho, a perda de alguém, né, de alguém próximo, alguém que eu amo. Então, situações do meu contexto social podem tanto implicar em ser uma causa da minha depressão, como também a cura da minha depressão. Porque qual é o primeiro sintoma da depressão? O isolamento. A pessoa perde a vontade. Ela não quer mais estar junto, aí tá meio cinza as coisas. Ai, já não quero mais ir lá naquele chá. Ai, não vou pôr a roupa agora para ir lá encontrar o fulano. Começa a dar uma perda de vontade, primeiro do social. Porque para chegar lá no biológico, né, quando a pessoa já não quer mais comer, não quer mais tomar banho, já é uma situação muito mais grave. Então, o início das crises depressivas, em geral, vão se manifestar primeiro no social. Fora, né? Aquilo que é observável no social. E também é o social que vai tirar a pessoa dali. Por quê? Porque eu preciso amar. E amar só dá em sociedade, individualmente não funciona. Então, e aí o exemplo maior de amor, né? Combatia toda a depressão. Também, e sim principalmente, é de cunho psicológico. É uma ferida nas nossas emoções. Então, é o sistema emocional que está adoecido. Então, é o sistema de crenças, é como a pessoa se vê, como ela está vendo o mundo. A volição, o termo técnico da depressão, não é tristeza. E aí eu vou trazer um segredo para vocês aqui, que vai cair o queixo de uma galerinha. Mas daí vocês anotam isso bem grande, põe um papel bem grande, assim, já sei como é que a gente vai ajudar, tá? Depressão nunca foi tristeza. Tá? Por que é isso? Depois sim, ela acaba se manifestando numa reação, num comportamento triste. Mas a depressão, ela atinge a volição, a vontade. Então a pessoa para de ter vontade das coisas. Então por isso que ela não quer mais sair, ela não quer mais tomar banho, ela não quer mais ir naquele trabalho, ela vai perdendo a vontade. E por que ela perde a vontade? Porque ela tem raiva. A emoção que você vai procurar na pessoa que está com depressão ao seu lado é raiva. Não é tristeza. Vou trazer exemplos, tá? Perdi um filho. Se foi anteontem, eu estive no velório de uma pessoa, vamos fazer outro exemplo. Um pastor aqui perdeu a mãe, que tá na minha tutoria, tá participando do meu curso, perdeu a mãe, fui lá fazer uma visita, ele estava muito bem. Triste, mas bem.
A mãe vinha de um processo dolorido, internamento de dias, com diabetes, teve que tirar a ponta dos dedos, teve que tirar os pés, sabe aquelas coisas que vai tendo que... E aquilo foi angustiando a família, que quando a mãe descansou foi um alívio, entre aspas. Então tem uma aceitação. Mas vamos pensar que esta mãe morreu de um assassinato, de um assalto. A gente aceita da mesma forma? Não aceita. E se não aceitar, é uma raivinha. Não é raiva de que a pessoa quer bater nas pessoas, quer xingar, não, mas tem um não aceito, não concordo. Por que comigo? Por que com a tal pessoa? Ela era tão legal. Até numa situação de perder um emprego, por exemplo, se sente injustiçado, acha que não era de direito, ou alguém passou a perna. Então, são situações que me frustram, me deixam indignada, me deixam passada. Esta raiva, essa não aceitação, essa indignação, essa frustração que eu não ponho para fora, me mata por dentro. Então, todo cliente que chega no consultório hoje, porque hoje eu atendo como psicóloga clínica, chega no consultório como depressão, a minha investigação, o meu trabalhinho lá de esmiuçar é onde é que ela não aceita. Pode ser um abuso desde a infância, pode ser uma rejeição familiar, pode ser uma rejeição do marido, pode ser uma coisa que ela está inclusive brigada com Deus, porque não aceita o que Deus fez, ou achava que Deus devia ter feito outra coisa, ou não perdeu a fé, ou pode ser um abuso com um pastor, teve um abuso dentro da igreja, não aceita. Nossa, aí a gente tem uma lista de infinidade de questões. Aí a gente vai buscar a raiz. Mas no psicológico vai ter um sentimento de não aceitação, de frustração, de indignação, que são frutinhos de uma mesma raiz, a raiva. E a gente, crente, mulher então, conta aí pra mim, assim, só aquela levantada de mão, tá? Quem foi criado por pais que disseram, fica brava, filha, tá certo, você tem direito a ficar irritado. Pode ficar bravo, vai lá bater na almofada e tal, depois, ou for assim, vai ficar irritadinho? Vou te dar motivo. Eu não sei se alguém tem assim, tipo, mais que 30 e poucos, assim, que nem a gente. E que foi criada por pais que nunca souberam lidar com raiva. E aí a gente não pôde lidar. Aí tem bruxismo, tem tensão muscular, um monte de mãozinha aí, né? Aí tem bruxismo, tensão muscular, gastrite, pescoço que dói, enxaqueca, tendinites. Vocês conhecem essas coisas assim? Já viram essas coisas? Tudo raiva. Tudo, tá? Psicológico. E aí também pode acontecer no espiritual. Por quê? Porque às vezes eu tô frustrada com Deus. Às vezes eu pedi algo tanto, a cura de alguém, e Deus não me deu. Deus não atendeu. Ou porque comigo, porque que foi permitido que eu fosse abusado daquela forma. Ou abuso eclesiástico mesmo, né, que acontece dentro da igreja. Ou às vezes falta de conhecimento mesmo, uma aplicação errada da palavra. E aí a pessoa se deprime no seu espiritual, fica solitária, não consegue participar da comunidade, sei lá, vários itens que podem ter também um correspondente espiritual. Não dá pra gente hoje, apesar de muitos técnicos fazerem isso, atender só um. Então o que a gente faz? Vai no psiquiatra. O psiquiatra dá o remédio. Ah, mas não precisa de terapia. Terapia é só ocupar o tempo. Então eu atendo o médico, biológico, mas não atendo o psicológico. Aí eu não faço um trabalho social. Aí eu fico só trabalho para casa, pago o boleto, volto para casa, pago o boleto, vou no médico, tomo o remédio, volto para casa. Isso se toma o remédio, né? Que eu nem vou pedir para fazer a pergunta, tá, Fer, para não expor a galera, quem foi que já o médico mandou tomar remédio e não cumpriu o tratamento conforme o médico mandou. Porque mulher não faz isso, né? Não, né? O médico mandou tomar 60 dias, ficou bem com 20 e para. Porque, né, fez faculdade de medicina. Aí para. Aí dá outro problema, né? Então, assim, ó, quando a gente pensa em saúde mental, eu preciso olhar para essas 4 dimensões. Eu não posso olhar só uma.
Então, vocês, na maneira que vocês estão fazendo de acolher pessoas, vocês conseguem falar dos quatro. E aí, como é que tá a nossa, né, o pessoal tá fazendo exercício, o pessoal tá caminhando. Ah, e aí, como é que tá suas relações, seu casamento? É que ela fala, né, sobre o que tá acontecendo. Traz um versículo bíblico, né, como a própria Fer trouxe aqui na abertura, né, os Salmos tem um monte falando sobre isso. Nossa, tem de monte para falar dessa história. E também um apoio psicológico, que nem sempre é terapia, tá? Terapia é uma das maneiras. Porque às vezes é muito terapêutico o exercício, um bate-papo aí num chá, uma saída com as amigas uma vez por semana, uma caminhada, uma andada de bicicleta. Né? Eu tenho uma paciente que saiu da depressão andando de bicicleta. Mora em Mato Grosso, uma planície maravilhosa, e ela ia diariamente andar de bicicleta. Acho que você tá sem microfone, Fê. Sim. Isso. Hum, nunca falou. Uhum. Mexeu no social, porque elas tiveram que confessar, no espiritual, principalmente com o perdão. Mexeu no biológico, porque teve que acontecer um movimento, né? Teve que acontecer uma ação, não pôde ficar parado, não pôde ficar represado, né? E principalmente psicológica, né? De confessai-vos uns aos outros, né? A Bíblia manda a gente fazer isso, né? E aí e são coisas assim. E o abuso, por exemplo, e isso eu sei porque é assustador o número de abusos, né? Que a gente, infelizmente, vive nessa nossa sociedade. É uma das primeiras coisas que acaba com todas as nossas barreiras emocionais. Então a pessoa perde a própria defesa. Porque né, normalmente está ligado a pessoas que ama, né? Ou próximas. É um tio, é um avô, é um padrasto, né? Então é alguém muito próximo. Então perde a relação com vínculos, perde. Nossa, e aí tem uma lista. Então, a fronteira de dizer não, que é a raiva, na verdade, gente, quando Deus criou, na nossa. Na estrutura nossa neuronal, a raiva é para impor limite. A raiva nunca foi ruim. Socialmente, a gente está colocando a raiva como uma emoção ruim. Do tipo, porque a gente pensa, quando eu falo pra pessoa assim, você tem raiva, ela diz, eu não quero brigar com a pessoa. Mas quem foi que disse que raiva é brigar? O comportamento de raiva é a briga, é o xingar, é o discutir. Mas a raiva é aquele que diz: aqui não. Eu vou até aqui e você vem até aqui. É para defesa de território. É para eu dizer: até aqui você pode, até aqui você não pode. É aquilo que nos move. A raiva é a única emoção que tira a gente da cama. Vamos falar a verdade? Toca o despertador 6 da manhã. Alguém aqui levanta felizão? Uhul, tocou 6 da manhã. Ai, que ótimo, vou limpar o banheiro. Duvido. A gente vai dizer, ai, Jesus, tocou. Vamos.
Esse vamos é o que nos dá forças para sair. E esse vamos é raiva. Porque não é alegria, não é medo, não é tristeza. Então, não é amor, é raiva. A raiva motiva a gente a sair. Só que a gente pintou a raiva como uma emoção muito ruim. E ela não é. Só que aí a gente guarda, represa ela. E aí, Fer, com certeza nesse chá aconteceu. É, se não acontece no momento apropriado como esse, depois acontece igual quando estoura aquelas barragens, tipo foi Brumadinho, assim. Porque vem barrado por anos, 30, 40 anos uma barragem. Quando aquilo estoura, aí é fibromialgia, depressão, transtorno de. Aí vem. Porque aí o nosso sistema foi se adaptando, né? Aí de repente. Relacionamento abusivos. Uhum. Sim. É. Uhum. Super. E principalmente o ser acolhido, isso que você falou lá no início, acolhimento sem julgamento. Porque o maior medo da pessoa é que ela acha que ela teve culpa, né? E aí, a partir do momento que ela escuta e são várias. Bom, mas daí a gente vai pegar um tempo aqui, que se a gente só entrar em abuso, daí dá para mais um. Vamos voltando assim, mas é exatamente. A escuta é aquilo que a depressão muito vai evidenciar, que é a falta de amor. Porque, veja, se eu não tenho. Se eu teria. Precisaria ter posto um limite no marido abusivo, por exemplo. Numa relação que começou lá com 17, 18 anos, foi abusivo, eu podia ter feito não. Eu não preciso bater nele, né? Eu posso dizer não, aqui comigo você não faz. E deu. Eu usei a raiva, eu me amei e amei o outro. A partir do momento que eu digo, tá bom, eu cedo, eu não me amei e não amei o outro. Porque eu deixar o outro fazer o que ele quer não é amor. Deus não deixa a gente fazer o que a gente quer. E quando a gente faz, a gente não dá muito certo. Né? Ele deixa muito claro que os planos dele são melhores. Então, ele até permite, mas a gente sabe que não é bom. E aí a gente faz isso com o filho, com o esposo, bem com a gente mesmo. E as mulheres, então, são as próprias da sobrecarga. Isso eu falo nem é de carteirinha, tá, gente? Né? Imagina. Que a gente se sobrecarrega, a gente faz de tudo, depois a gente tá brabo com o marido porque o marido não fez, porque o filho não ajudou, porque o periquito não, porque ninguém limpou a casa, não sei o que, e a gente faz com o que com isso? Vai guardando, depois a gente faz o quê? Explode. Só que a gente explode uma, explode duas, explode três, a gente vê que nada muda. E aí o que a gente faz? Desiste e guarda. Então aquela vontade que veio de explodir, volta. Foi e volta. O que a gente vai acabar fazendo depois? Deprimindo, perdendo a vontade de fazer. Então é uma sequência que vai matando os nossos neurônios, vai matando os neurotransmissores, vai inflamando o corpo, que são as fibromialgias, né? Todas essas doenças patológicas que a gente tem, que é toda essa emoção que não saiu, que deveria ter saído. Então é bem sério, né? E aí o que é importante dessa figura, né, além dessas quatro dimensões, é que será que divide o coração, né? Uma cruz. A única coisa que é capaz de unir essas quatro dimensões é o Evangelho. É o amor de Jesus. Não tem como a gente fazer isso. Olha que eu sou terapeuta, eu preciso atender as coisas separadas, né? No consultório.
Mas quando eu posso unir essas duas coisas, daí a cura vai a milhão de velocidade. Porque quando a gente trabalha com isso com alguém que não é cristão, tem que ir fatiadinho, né? Até que ela entenda o evangelho. Mas quando a gente junta tudo isso, o evangelho atua diretamente nos quatro. O que vai falar lá em Tessalonicenses? Que a palavra entra entre medulas, ossos, né? Então, assim, entra no corpo, entra na alma e entra no espírito. E aí, o convite, né, de hoje, até vou interromper aqui que acho que já viram a imagem, é de a gente considerar isso, de não tirar uma ou outra dimensão. O evangelho atinge todas. A igreja é um grande hospital. A igreja atende o biológico. A gente se alimenta na igreja, a gente convive na igreja, atende nosso tempo, atinge um monte de coisa. Atinge o social, a gente tem um corpo. Ela atinge o espiritual, seu principal tarefa, e a trabalha com o psicológico o tempo todo. Com o nosso papel, com a nossa identidade, com quem eu sou e etc, etc. Então, assim, a gente tem uma potência no evangelho de verdade de curar tudo. Não é só no espírito, no momento da cura, mas é também em outras formas de cura, né? Através do conhecimento, através do bom relacionamento, através de uma boa escuta. Às vezes você nem falou de Jesus, né? Mas você chegou ali, deu um abraço, disse que bom que você saiu de casa e veio. Ela volta de novo, porque era disso que ela precisava. Então, eu queria convidar vocês a olhar que vocês possivelmente atuam nessas quatro, quando vocês acolhem pessoas. E não precisa ter esse conhecimento técnico, né, com quem eu trabalho. Diria que sim, talvez vocês vão encontrar pessoas que vocês vão precisar encaminhar, que a situação está tão grave que precisa de uma ajuda. E, por favor, não deixem de encaminhar, né? Porque precisa ir para o médico, precisa ir para o psicólogo. Cuidado para quem indicam. Tem muito terapeuta, tá, gente? E aí é legal, tem muita gente comprometida, até cristãos, né? Mas tem gente que é terapeuta de final de semana. E aí pega uma pessoa dessa e faz mais confusão do que ajuda, né? Então, o meu convite é assim, fiquem atentos, mas indiquem, encaminhem para quem precisa. Mas não tem ninguém por perto, a pessoa não tem condição, ela já disse que não vai, tem preconceito muitas vezes, né? E entendo que também faz parte. É só estar perto, gente. Demonstrou que ama. Onde é que a gente na terapia de verdade consegue combater a depressão? Quando a gente olha pra pessoa e diz assim: eu tô com você. Eu só desisto de você quando você desistir de mim. E a pessoa se cura. Já tive coisas, como a Fer falou aqui, de o cliente tá bem depressivo e num culto receber uma palavra, voltar na segunda-feira, ótimo, pedir as contas, dizer obrigada, doutora, tô indo embora. E eu creio nisso olha, de verdade, como eu queria que Deus fizesse só dessa forma. Mas não é assim, né? Jesus curou de várias maneiras. Curou assim, curou levando para ele. Ele até hoje ele cura pessoas levando para casa só. Que a gente às vezes não quer entender, mas ele também cura no processo. Ele cura através de outras pessoas. Ele curou os discípulos durante 3 anos. Né? Jesus não curou os discípulos de uma vez só, ele curou cada um daqueles 12 em 3 anos. E alguns foram curados só na morte dele. Né? Pedrão foi um que só na morte dele, 30 dias lá depois, quando encontra com ele. E a grande cura para Pedrão tá em você me ama? Então o amor ainda é o amor. Então quando a gente tem alguém deprimido, só ame. Ame. E ame mais um pouco. Apesar de ser um tipo de pessoa que a gente não tem vontade de amar. Não precisam levantar a mão, mas alguém já conviveu com um depressivo que você diz assim: ai, cara, pelo amor de Deus, meu, levanta daí, cara. Abre essa janela e saia, por favor. Não é assim que dá um negócio? Porque a depressão dá vontade de a gente ir lá e tirar a pessoa na força, assim, dizer, vai, criatura. Por quê? Porque a raiva dela conecta com a nossa raiva. Aí a gente fica com raiva dela. A gente diz, ai, criatura, se mexa. E quando é com a gente mesmo, a gente tem raiva da gente mesmo. Se alguém aqui tá passando por esse processo, diz assim, meu Deus, mas por que eu tô assim? Não sou assim. Eu não nasci desse jeito, eu não era desse jeito. Então, e dependendo da idade, tá? Eu tô dando umas olhadinhas nos rostinhos e talvez algumas aqui passaram dos 30. E aí tem algumas coisas que são assim, jovenzinhas, né? Tudo menina. Que pode ser inclusive menopausa, gente. E é o mesmo sintoma da depressão.
Falta de vitamina B, falta de vitamina D, dá depressão. Então, por isso que se a gente for bem sábio, né, numa conversinha dessa, você foi no médico, pede uns exames de sangue. Às vezes a pessoa dá uma arrumada no seu biológico e acaba a depressão, gente. Sabe? Nem tudo é demônio, nem tudo é depressão que a pessoa vai se matar, pode ser só falta de vitamina D. Complexo B12, toma lá a injeção de B12, falta de sol, falta de contemplar o belo, falta de um tempo de meditar, né? Então, assim, agora, pode ser demônio? Aí eu creio que sim, gente, a gente não pode tirar essa ponta, por quê? Porque eu entendo que o inimigo tá igual um leãozinho, né? À volta. E aí ele vê uma fragilidade, o que ele diz? Opa, achei, vou puxar. E aí sim, pode ter consequências espirituais. Mas a depressão de verdade, assim, ame, faz o que o anjo fez com Elis. Tá aqui, pratinho de comida pra você, descansou? Agora vem cá, vamos ter uma estrada de volta, volta pra onde você veio. Vem cá. Ah, mas não consigo ir, eu vou contigo. Te encontro lá no final, mas vamos. Vamos juntos que a gente chega. É isso aí. E quando te der muita raiva, respira fundo, diz: Jesus faria o que nesse momento? Né? Jesus faria o que numa hora dessa? Porque às vezes eu tenho na minha frente que eu digo: ai, Jesus amado, é o fulano. Porque às vezes a pessoa está numa condição tão difícil que é muito difícil tirar. Mas isso não é sua responsabilidade, isso é do Espírito Santo. Seu trabalho é: tô aqui para você. Me liga a hora que você precisar, me chama na hora que você precisar. Uma das coisas, gente, que eu vejo no consultório, eu trabalho numa abordagem que chama relacional, né? É muito... Não fica com aquela cara de paisagem olhando para a pessoa assim, né? Enquanto ela fala. E as pessoas sempre me dizem que o retorno que eu tenho dos meus atendimentos é por causa disso, que eu digo para a pessoa: você pode me ligar 1 da manhã, 2 da manhã, domingo na hora do almoço, eu vou atrás de você. Se te der uma crise, me liga. Elas não ligam, mas saem da crise. Porque é só saber que tem apoio. E é isso que você falou aí, Fer, é verdade. A gente não tem mais tempo de escuta, a gente não tem aquela conversa com a vizinha, né? Que era de sentar na frente da casa e ficar batendo papo com a vizinha. A gente também não tem aquela enxada, aquela roupa para lavar que a gente lavava lá no tanque, a gente descia lenha na roupa, sabe assim? Tava com raiva do marido, pegava a roupa e batia na pedra. Acabou também, a máquina hoje faz isso. Não sova mais pão na mão, né? Pra bater no pão assim, com aquele troço assim, descendo marreta no bife. Essas coisas já não joga mais fora. A gente tá guardando, a gente tá guardando, a gente tá guardando. E aí assim, ó, a maioria de nós não guarda dinheiro. Então não vai guardar emoção, né? Porque dinheiro ainda dá pra fazer uma coisa com isso. Como a gente não faz, a emoção, ela tem que vir e ir embora. Ela veio, vai embora, tá? Ela precisa sair. Então, dica assim, ó, descobrindo o que é, se você tem algo assim, pôr pra fora. Ter boas pessoas, gente, pessoas de confiança, às vezes é uma ou duas só que a gente tem mesmo. Ou essa mesa que vocês estão propondo. Boas pessoas, né? O social, o relacional. E se for preciso, umas boas socadas numa almofada, em algum lugar e dar uns gritos, também ajuda, tá? Ah, mas foi a doutora que falou? Foi. Pode dizer, ó, foi a doutora que disse que era pra pegar a almofada e descer a lenha na almofada. Mas dá um alívio. A gente precisa encontrar recursos que nos aliviem e cuidem da gente. Assim a gente consegue cuidar do outro. Hã? Acho que era isso. Ó, 9 horas, hein? Acabei de ver que 21 horas. Em ponto. Agora eu vou até respirar. Perguntas, Fer?